Olá, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horas você vai poder ver esse meu assunto, esse meu conteúdo, mas eu fico feliz e satisfeito, né, em ter você do meu lado, online, né, remotamente, para a gente falar um pouquinho sobre essa aula de hoje, que é a nossa segunda revisão sobre História do Ceará para quem vai fazer o concurso de soldado da Polícia Militar do Estado do Ceará. Essa aqui é a nossa segunda revisão, porque na nossa primeira revisão nós trabalhamos esse seguinte conteúdo: a ocupação do território da capitania do Ceará, o acesso à terra, às Sesmarias, nós trabalhamos a economia pecuária, a Confederação do Equador, o algodão e, por fim, a escravidão negra no Ceará. Você vai encontrar essa aula, esse assunto no meu canal, no YouTube, História do Ceará, primeira revisão. Para hoje, o que nós vamos iniciar, pessoal? A segunda revisão com o seguinte assunto: Padre Cícero, o Milagre de Juazeiro, Sedição de Juazeiro, o Beato José Lourenço e o Caldeirão. Ou seja, esse assunto ele cai em todas as provas que envolvem a história do Ceará. O personagem Padre Cícero é o personagem principal. O Milagre do Juazeiro é o assunto muito cobrado, muito importante. Então, com certeza, pessoal, esse assunto aí vai estar na prova de vocês, tá? E para hoje, o nosso assunto mesmo geral é esse aqui: movimentos sociais, religiosos e banditismo, tá certo? Então, vamos para frente. Primeiramente, nessa lâmina, né, nesse espaço aqui, nós temos um pouquinho do Padre Cícero, da apresentação, quem era, quem foi, quem nasceu, né? Então, às vezes é bom você ter uma informaçãozinha sobre a vida dele, para você perceber que ele não foi uma pessoa assim, rica, de posses, né? Que ele não tinha feito votos de pobreza, mas que ele era ele era filho de um comerciante, mas ao mesmo tempo eles passaram por dificuldade, né? Principalmente a partir do momento em que o Padre Cícero ele perde o pai dele. E o Padre Cícero, né, com toda aquela é, todo aquele carisma que ele tinha na época, né, ele já estava começando a formar a personalidade dele, o caráter. Então ele tinha escolhido ser um sacerdote. Só que ele teve um problema. Ele perdeu o pai, que seria o financiador, né, o mantenedor dele aqui em Fortaleza. E aí ele correu para o padrinho dele, né? E disse que teve um sonho com o pai, que o pai dele disse que ele não deveria parar os estudos e tudo. E aí o padrinho dele, né, sensibilizado, tocado, né, e tudo, não, meu filho, no próximo ano você vai para Fortaleza para estudar lá no Seminário da Prainha, tá? E aí o Padre Cícero ele veio para Fortaleza, começou a carreira sacerdotal dele aqui em 1865, terminou em 1870, mas ele teve alguns problemas. Teve alguns problemas relacionados à nota, ao desempenho dele, né? É tanto que o reitor do seminário nem queria que ele fosse ordenado padre naquele ano, naquela turma. Mas o cardeal de Fortaleza, né, disse que deixa tudo. Desde que ele, né, não se prejudique, nem dê uma imagem negativa aqui do seminário. E foi o que aconteceu. Ele foi ordenado padre em 1870 e depois ele voltou para o Crato, né, onde ele havia nascido, e foi convidado para ir para um povoadozinho chamado Juazeiro. Lá ele chegando, ele foi celebrar umas missas, né, já que não tinha padre naquela região, era difícil. E o amigo dele daquela comunidade ali, né, convidou ele para ir para lá. E lá ele foi, lá ele também teve um segundo sonho, né, em que ele estava dormindo. Aí Jesus Cristo aparecia para ele com os apóstolos, né? E depois aparecia o sertanejo, as pessoas pobres, carentes, né, do sertão. E Jesus olhava para ele e disse que ele, olha, você tem que cuidar dessas pessoas, você não pode abandonar essas pessoas. E aí ele, a partir de então, ele achou que tinha uma missão, né, um compromisso de servir as pessoas, de servir, ajudar os sertanejos. E aquela comunidade que ele foi, Juazeiro, que era um distrito do Crato, onde ele foi sem pretensão nenhuma de continuar ali, ele passou mais de 60 anos da vida dele, certo?
E o milagre do Padre Cícero, como começou, pessoal? Começou em 1889, tá? Em março de 1889, durante a quaresma, né? Já naquele período ali, próximo da Semana Santa, ele foi ordenar a hóstia na boca da Beata Maria de Araújo, e aí percebeu que pela boca dela, né, estava escorrendo sangue. E aí a Beata desmaiou, aí foi aquele alvoroço, e correram para acudir a mulher, traz um álcool, traz ali um paninho para ela. Aí quando passaram o pano na boca dela, perceberam, né? Aqueles manchas de sangue no pano e tudo. E aí, rapidamente, o fenômeno, né, o milagre, ele se propagou, se espalhou pela região. O próprio reitor do seminário do Crato avisou para as pessoas e para a comunidade. Todo mundo correu para visitar, né, conhecer a Beata, conhecer o Padre Cícero, tá? Só que aqui no Ceará nós tínhamos um bispo, Dom Joaquim José Vieira, que somente muitos meses depois, o milagre foi em março e continua acontecendo, né? Muitos meses depois foi que ele foi informado do fato. E aí ele não ficou calmo, né? Ficou altamente insatisfeito, né? Com o silenciamento, né? Das autoridades, do Padre Cícero envolvido, do reitor do seminário lá, né? E aí foi todo mundo chamado, né? Para conversar. E aí o Padre Cícero só foi dar satisfação em janeiro de 1890, ou seja, demorou quase um ano todo, né, para transmitir aquele fato. Então isso aí, de uma certa forma, para o bispo do Ceará, era uma quebra da hierarquia, né? Ou seja, os sacerdotes tinham que estar submissos às autoridades eclesiásticas, né, da igreja. Então, tudo isso aí envolve um processo chamado romanização da igreja, tá? E vocês vão já entender o que é. Então, o Padre Cícero foi convocado à Fortaleza, afirmou e confirmou os fatos, os fenômenos, disse que era um milagre, tá? E que Juazeiro virou um centro de romaria que as pessoas queriam ver a Beata Maria de Araújo. Então, o fenômeno, né, de novo, só voltou a se repetir em março de 1891. Tá? Bom, o Padre Cícero, pessoal, por que ele teve dificuldades de formar-se, né, como sacerdote? Porque ele não era a par, né, da hierarquia, da disciplina, da obediência às autoridades eclesiásticas, das regras, né? Para ele tudo deveria ser agir, né, de forma natural, de forma espontânea. Mas ele esquecia que onde ele estava agora convivendo naquela época, dentro do sacerdócio e dentro do seminário, havia as regras. E uma pessoa que o Padre Cícero ele admirava muito era o Padre Biapina. Por quê? Porque o Padre Biapina estava envolvido com as questões sociais, né? Com os pobres, os famintos, os excluídos. E olhe que essa proposta, essa ideia, não era ainda nem falada, pensada pela Igreja Católica. Existia uma espécie de aceitação, de normatização, né? De que cada um tinha que aceitar o seu destino, tal e qual, para evitar lutas sociais, né? Então, o processo de romanização ele chegou justamente para dar aquela impactada, né, no sacerdócio popular, no chamado messianismo também, né? Então, todos esses profetas populares, esses sacerdotes populares, eles sofreram uma espécie de coação, né? Porque eles tinham que se submeter às regras da igreja. Aí nós temos aí, iniciou-se no Concílio Vaticano I, o objetivo era restaurar o prestígio da igreja, remodelar o clero, universalizar a fé católica. E olha que nesse momento aí a igreja católica ela estava travando uma disputa, uma guerra muito grande com a igreja protestante, né, na questão mundial da arrebatação dos fiéis, né? Quem vai ficar com quem, tá? Então essa ideia que estava acontecendo. Bom, o fenômeno aconteceu, vocês foram apresentados, agora vamos para os detalhes, né? O fenômeno passou a ser investigado. Primeiramente, o médico lá da região examina a Beata,
né? Abre a boca, olha os dentes, olha a gengiva, olha tudo, diz, não, isso aqui foi um milagre. Não tem nada de fraude. Aí ficou todo mundo, né, mais convencido ainda. Então o padre Cícero é chamado de Fortaleza para dar explicações pessoalmente. E aí a igreja ela rejeita o milagre. Então Dom Joaquim, o bispo, ele envia uma comissão, a comissão vai lá em Juazeiro, examina e tal, e diz, não, isso é um milagre. Ele não ficou feliz, ele não ficou satisfeito, ele não era a opinião, a resposta que ele queria ouvir. Ele mandou outra comissão, mais rígida, cruel, mais repressora, né? Isola o padre Cícero da Beata, a Beata do padre Cícero. Eles mesmos vão fazer, né, colocar a hóstia nela e tudo. Então, com muito desamor, sem piedade, né? Sem muito sentimento, e o fenômeno não acontece mais. O milagre não acontece mais. Aí eles fazem o relatório. É uma farsa. Pronto. E aí, o que vocês acham que aconteceu? O bispo, logicamente, né, se valeu, se baseou dessa segunda comissão. Não quis saber nem do primeiro médico, nem da segunda comissão, que ele mesmo havia mandado investigar o fato. E os paninhos, né, que continham, aliás, uma urna que continha os panos que eram passados, né, na boca da beata para comprovar o sangue, eles sumiram. Né? Um primo do padre Cícero, ele pegou lá, eles vão destruir tudo, ele pegou justamente, né, o José Marrocos, o nome do primo do padre Cícero. Tá? Então essa urna com os panos desapareceram, só foram reaparecer muito tempo depois. E aí, padre Cícero foi inocentado, foi canonizado. Pode perguntar para vocês, o padre Cícero ele viveu de boa com a igreja, a Beata Maria de Araújo ela foi santificada? Negativo, peia, chibata, por nenhuma conversa não, galera. O padre ficou proibido de ordenar tanto os sacramentos quanto as suas ordens, né? Missa, batizado, né? Apitar jogo de futebol, proibido de tudo. Os desenganados, quem que ia para a comunidade lá de Juazeiro? Eram os desenganados, excluídos, rejeitados. Então, a reputação dessa comunidade que começou a crescer em volta de um milagre, né, começou popularmente a atrair pessoas, né, que estavam atrás de uma segunda chance na vida, segunda oportunidade de encontrar o perdão, se livrar do pecado, mas as pessoas começaram a julgar, né? Isso aí fulano e tal, aí só tem bandido, só tem ladrão, assassino, aquela coisa toda, né? Então, o Dom Joaquim, o que ele fez? Ele interditou o povoado de Juazeiro. Ele condenou o milagre. Ou seja, lá em Juazeiro, o padre Cícero, além de ele estar proibido de rezar, a própria comunidade, né, foi proibida de receber qualquer tipo de vigário, certo? Então, o que o padre Cícero faz, galera? Ele pega, né, ele sai de Juazeiro e ele vai para Salgueiro, em Pernambuco. Né? Ou seja, ele se afasta, já que ele não podia ficar na comunidade que ele tinha assumido. E aí, muito tempo depois, né, ele já recebendo incentivo, apoio, a galera empurra ele no barco, no navio, e manda ele para o Vaticano. Né? Então, ele, em 1898, ele viaja para Roma para falar com as autoridades. Ele se apresenta à congregação, relata as injustiças, os milagres, faz toda aquela declaração, né, de inocência e obediência, e o Vaticano silencia. Ele passa lá cerca de 9 meses. Aí, em setembro, saiu o resultado, o veredito. O Vaticano confirmou, né, a decisão e a conclusão do bispo do Ceará. Não era milagre, não existia milagre. Ele manteve as punições do padre Cícero, mas permitiu que ele voltasse para Juazeiro. E se o bispo permitisse, ele poderia voltar a celebrar missas, né? E aí o Dom Joaquim ele autoriza o padre Cícero a celebrar missas, menos em Juazeiro do Norte, em qualquer outro canto, menos lá, tá? E aí o padre Cícero, né, meio que isolado, o que ele faz? Ele se aproximou de uma ordem religiosa, a ordem dos Salesianos, que era uma ordem que não estava submetida, né, ao bispado aqui do Crato, né, do Ceará. Então ele se atrelou popularmente à vida política, né, principalmente através do comendador Nogueira Scioli, né, o Babaquara,
que viu, né, a oportunidade de ter uma pessoa influente, famosa e que teria respeito, né, para conseguir mais apoio popular, né? Então, a comunidade de Juazeiro ela começou a crescer, se prosperar. E aí diversos artesãos, trabalhadores, né, começaram a chegar naquela comunidade. Em 1908 chegou o Floro Bartolomeu, médico, né, mas que em pouco tempo se tornou um procurador e um médico particular do Padre Cícero e influenciador. Em 1911, o povoado de Juazeiro é elevado à vila, já ganhou autonomia, e em 1914 se tornou cidade. E quem que foi o primeiro prefeito de lá? Adivinha? Dom Doce, Padre Cícero. Mas por quê? Para evitar choque, né, de interesses, conflitos entre os coronéis. É o chamado Pacto dos Coronéis. Ele mesmo se assumiu, né, esse fardo, né, de ser prefeito para que não houvesse nenhum tipo de disputa, né? Bom, ele tentou recuperar suas obrigações religiosas, né? Não conseguiu, se aproximou dos salesianos, já falamos, né? Ele nomeou os salesianos como seus herdeiros e Dom Quintino, né, lhe concede o direito de celebrar missas. Mas quando e como continuar aquelas romarias, aquela adoração, ele retirou novamente esse direito. Doente, quase cego, rejeitado pela igreja, né, e banido da vida política, ele faleceu no dia 20 de julho de 1934, aos 90 anos de idade. Né? E aqui, galera, nós vamos passar para a sedição de Juazeiro. Bom, lembrando, né, nós tínhamos o comendador Nogueira Scioli, que era o governador do Ceará durante 16 anos. Né? Existia uma insatisfação, uma indignação com o governo e a continuação do governo dele. Né? Então, apareceu um candidato, um opositor, né, que tinha o apoio popular, que era o Franco Rabelo. Então ele foi eleito no clima da política das salvações. O que é a política das salvações? O próprio governo federal, né, começou a mudar as oligarquias que estavam no poder há muito tempo e botou as oligarquias novas. Né? Ou seja, ele fez uma lavagem ali da roupa suja e queria colocar novos apoiadores. Tá? No início, o Franco Rabelo, né, ele tinha o apoio popular para depor o Nogueira Scioli. A negada não queria mais nada dele lá. Em 1912, ele teve um mandato dele ameaçado por ilegalidade. Por quê? Ele foi eleito, mas ele tinha que ser confirmado pela comissão. E como ele não tinha maioria parlamentar, então ele não tinha como, né, ser confirmado como governador. Mas aí ele fez aquele velho acordo político chamado clientelismo, ou seja, eu te dou isso, tu dá aquilo, né, e tal, né? Pega ali que eu te dou acolá e tal. E ele cedeu duas das três cadeiras de vice-governança, né, para a oposição, no caso Nogueira Scioli. Ou seja, ele ficou amarrado e sem ter autonomia administrativa e política no próprio governo dele, certo? Passou então a olhar, né, maliciosamente contra a oposição, a agir contra as oligarquias do Cariri, que lá no Cariri tinha esse fortalecimento porque era uma base eleitoral muito forte, principalmente com a presença do Floro Bartolomeu e do Padre Cícero. Né? Aí o que ele faz de imediato? Ele intervém na intendência do Crato, ele retirou o primo do Nogueira Scioli, que era o prefeito, né? Demitiu o Padre Cícero da prefeitura do Juazeiro. Nas duas cidades, né, grandes, fortes, Crato e Juazeiro, ele colocou pessoas, representantes dele. Até mesmo o telegrafista da cidade, né, ele retirou. Né? Então, colocou pessoas de sua confiança, né, para as pessoas passarem para ele o que estava havendo, né, o que estava acontecendo. Ele enviou soldados para a região, né, para conter qualquer tipo de manifestação, para evitar que a galera, né, vendo que o Padre Cícero foi demitido do cargo de prefeito, que a galera pudesse se inflamar, né, e causar alguma revolta. Ele sofreu ameaça externa da presidência, do Pinheiro Machado, internamente, do Nogueira Scioli, né, da galera ali que não gostava dele. Mas ele tinha um apoio popular aqui da capital, né? Porque as pessoas preferiam 10 mil vezes ele do que a voto no governo do Nogueira Scioli, né? Então as pessoas perceberam que ele só sairia através de uma trama de uma guerra, né? Que seria, no caso,
mexer no Padre Cícero e no Floro Bartolomeu lá no Juazeiro, certo? Aí nós temos aqui a sedição do Juazeiro e o começo da sedição. Em 1913, né, a galera se reúne lá no Rio de Janeiro, Floro Bartolomeu, Pedro Machado, né, e outros políticos e tramam, né, derrubar o governo do Franco Rabelo. Mas o plano é descoberto, né, e é antecipado, né, ia ser somente em janeiro de 1914, voltou para dezembro de 1913. Então se iniciou a sedição, né, lá com a interdição, né, do interventor do Juazeiro e a prisão de todo o contingente policial, né, e a população se armou com pau, com faca, com foice, com ciscador, né, com que podia se armar lá, né. Então o Floro Bartolomeu, ele reuniu uma assembleia lá em Juazeiro, ele foi eleito presidente do estado. E aí ele transferiu a sede do Ceará, de Fortaleza para Juazeiro do Norte, e suspendeu o pagamento dos impostos. Logicamente que essas medidas populares eram somente uma espécie de marketing político, né? E isso aí, quando o Franco Rabelo soube, o que ele fez? Ele enviou todo o efetivo militar do Estado para Juazeiro. As tropas desembarcaram em Iguatu, seguiram para o Crato, e se iniciou aquela, né, luta escarniçada ali, né? E as pessoas viam o Juazeiro como um reduto de fanáticos e monarquistas. Os romeiros, a fim de se proteger, defender a integridade tanto da cidade quanto do próprio Padre Cícero, né? Eles fizeram uma vala de 9 quilômetros de extensão, cerca de 4 metros de profundidade, né? Chamada de Círculo da Mãe de Deus. Tá? E eles acreditavam que ali eles estavam protegidos. As tropas chegaram, começaram a tirar para lá, tirar para cá, rebolar pedra, rebolar pau, aquela porra toda. E a tropa, né, estadual, vendo que a resistência era grande e também o rodízio, né, de combatentes era grande e eles eram uma tropa limitada, eles começaram também a ter perdas, né, de soldados. Durante esse conflito, né, a Beata Mãe de Araújo ela morreu, mesmo no Milagre da Hóstia, tá? E aí o J. da Penha era o capitão, o líder das tropas governistas, né? E ele é atingido e acaba morrendo, falecendo, né? Então as tropas, vendo que o seu líder tinha sido lesionado e morto, né? As tropas se retiram, partem retirada. Então os sertanejos eles tomam conta de toda a situação, vão até a estação e seguem para Fortaleza. Eles vão fazendo um percurso, né, pela rota do trem lá, e onde eles vão parando, eles vão fazendo saques, né, e os saques, as notícias vão chegando em Fortaleza e todo mundo com medo, né, todo mundo preocupado, eles acampam próximo a Fortaleza, e a cidade de Fortaleza ela ficou cercada de navios também. E aí a ameaça forçando, né, o Franco Rabelo a renunciar ao governo dele. Ele não quis, mas ele acabou renunciando ao cargo de presidente do Ceará e o governo dele foi substituído por interventor o coronel Cetrembrino de Carvalho, né? Tomou posse como interventor. Pronto. Aqui são algumas imagens, né, galera, sobre combates. Você tem aqui o sertanejo aí, né, lutando rusticamente, né? Não tem colete, não tem preparação, não tem nada. No olho mesmo ali, na mira, né? Tirando a galera. Ali a vala chamada Círculo da Mãe de Deus, né? Que cercou toda a cidade naquela época, né? A cidade não era muito grande. E essa círculo tinha 9 quilômetros de comprimento. Vamos para o caldeirão do Beato José Lourenço, negado. Vamos lá. Nascido na Paraíba em 1872, outro sertanejo, outro agricultor, outro homem pobre, né? Que também sofreu na mão dos coronéis. Saiu cedo de casa para tentar a sorte, mas descobriu que não tinha futuro. Ele foi trabalhar de amansador de jumento brabo, né? Então, como ele sentiu lá fora de casa que a realidade era dura, passado um tempo, né, ele voltou para casa, mas os pais dele tinham seguido para Juazeiro justamente chamados, né,
para acompanhar os milagres do Padre Cícero. Chega em Juazeiro em 1891 aproximadamente, reencontra os familiares e é convencido pelo Padim, né, a fixar residência na região. Os dois fazem amizade, né? Então ele arrenda o sítio Baixa Dantas e começa a receber várias pessoas, né, uma grande comunidade, né, e passa a se chamar de Beato Zé Lourenço. Durante sua permanência em Juazeiro, dedica-se ao trabalho missionário, faz parte da Ordem dos Penitentes da Santa Cruz, oração, vigília, trabalho coletivo, né? Ensinar os agricultores algumas coisas sobre remédios naturais. Todo esse trabalho ele fez, né? Após arrendar o sítio Baixa Dantas, transforma a área da propriedade de solo árido e encapoeirado em uma terra próspera e produtora de cereais e frutos. Novidade: o produto da terra ou a produção era repartido de forma igualitária entre todos. Em 1914, durante a sedição de Juazeiro, ele não participou, né, pessoal, dos combates. Mesmo assim, a propriedade foi invadida e saqueada, né, pelos partidários do Franco Rabelo. Um dos problemas que o Lourenço vai se envolver é o chamado boi mansinho. O Padre Cícero recebeu um boi, o boi zebu, né? Foi muito bonito. E aí ele pede para o Zé Lourenço tomar conta, né? E aí o pessoal, né, já querendo satisfazer, agradar o Padre Cícero, né? Começa a cuidar, parar, lavar, banhar, enfeitar e tudo. E aí aqueles hábitos, né, pouco comum com os animais naquela época da região do interior, chama a atenção dos inimigos do Padre Cícero. A negada ali está adorando um boi, boiapes, né? E estão até dizendo que eles pegam as fezes do bicho lá e estão fazendo remédio, bebem a urina, estão passando para curar doenças, pessoas acreditando, né? E aí essa notícia começou a não ser bem recebido pelo Fórum Bartolomeu, que já era deputado federal, estava no Rio de Janeiro e tudo. Mandou chamar o Beato, determinou a prisão do Beato e o abate do boi mansinho. O Beato ficou preso por 18 dias. Né? A carne do boi ele mandou vender e mandou servir para o Beato. O Beato fechou a boca, né? Não queria comer nada. Só depois de muito tempo que ele foi liberado pelo próprio Padre Cícero. Tá? E aí, em 1926, a comunidade é obrigada a deixar o sítio Baixo Dantas. Foi vendido. E aí eles ficam por ali, né, em acampamentos no Juazeiro. Aí o Padre Cícero chega para ele e diz: olha, eu vou te dar aqui a chave, né, do meu outro sítio Caldeirão dos Jesuítas. Aí eles, se mudaram para lá. Encontraram a mesma comunidade, aliás, encontraram a comunidade do Caldeirão semelhante à comunidade do Baixo Dantas, cheia de pedra, mato, né, e nada para consumir, muita coisa para fazer. E aí o que eles fizeram, galera? Eles transformaram a região, a terra, né, numa região próspera e frutífera. Por quê? Trabalho coletivo. De acampamento de trabalhadores, de agricultores, a terra passou a receber outros profissionais, né? Outras pessoas que tinham habilidades, pedreiros, carpinteiros, ferreiros, curtidores, ceramistas. A comunidade cresceu, ficou autônoma, autossuficiente, né? Além de ter água para garantir tanto o armazenamento, o consumo, quanto a própria irrigação, né, da terra. Em 1931, eles constroem uma capela que, de fato, nunca funcionou. Tá? A comunidade ela atraía pessoas de diversas partes do Nordeste. Por quê? Porque as pessoas viam o sistema de produção agrícola, coletivista, familiar, de subsistência, onde eles trabalhavam e tiravam o sustento deles. Eles contavam, inclusive, com a presença de uma professora para alfabetizar a galera lá. Né? Durante a Era Vargas, de 1930 a 1945, os revolucionários marcharam sobre o Cariri, né? Desarmando coronéis, jagunços e os fanáticos. Foram informados que o antigo conselheiro tinha armas, tinha munição, aquela coisa toda. Aí foram lá verificar. Não encontraram nada, né? Mas como já fundaram tudo, né? O que eles fizeram? A comunidade foi semi-destruída. Em 1932, uma das grandes secas do século XX, né? A comunidade quase que não sentiu o impacto da seca, devido a que a sua produção autossuficiente, devido ao abastecimento. A comunidade lá, o Caldeirão,
tinha uma espécie de reserva de água, né, que não secava, até por conta do próprio Cariri, né, tem essa característica. Então, neste período de 32, chegou a comunidade de Severino Tavares, admirador do Padre Cícero, prega o Evangelho, a união, o respeito, o desprezo aos padres e a ida ao caldeirão, para ele, lugar santificado. Né? Após a morte do Padre Cícero, em 34, José Lourenço é considerado seu sucessor e as romarias para o caldeirão se intensificam. Olha o que eu falei para vocês. O caldeirão tem uma espécie de piscina, tá? Uma piscina natural. Essa é a igreja, né, que eles criaram lá, mas os padres e a igreja disseram que nunca iriam enviar um padre para lá, né, naquela época. Então, esse modo de vida da comunidade desagradou a sociedade caririense, né, e cearense daquela época. Então, inúmeros grupos sociais se colocaram contra a comunidade, galera, certo? Criticavam o modo comunitário, coletivista, a propriedade comum, contra o fanatismo, o catolicismo popular e o messianismo. Lembram do processo de romanização? Então, a própria igreja agiu com ímpeto, né, para desmistificar essa estrutura latifundiária, né, que estava arregimentando pessoas pobres, desvalidas, pessoas carentes. Né? Acusaram a comunidade de abrigar agentes de Moscou. Tá? Lembrando, nós estamos na era Vargas, né, então na época, né, existia o totalitarismo, nazismo, fascismo, né, comunismo, e eram regimes totalitários. Né? Então a galera no mundo via com preocupação esses tipos de estados, países, mas o próprio Brasil, com o Estado Novo, se tornou um país semelhante, né, autoritário, sem partidos, né, sem representação política partidária, aquela coisa toda. Assunto de outras aulas, beleza? Diversas acusações falsas pairavam sobre a comunidade, inclusive do que o Beato administrava de forma bárbara e satânica os sacramentos dos padres, de que ele possuía um harém, ou seja, ele era uma pessoa cheia de mulheres, né? Que ele explorava os camponeses e que armazenava armas e munição para dentro do caldeirão. Em 34, após a morte do padre Cícero, né, os salesianos que tinham se tornado seus herdeiros, né, eles exigem a propriedade de volta. Em 35, as autoridades aqui em Fortaleza começam a tramar a destruição da comunidade. Eles enviam um oficial para a comunidade para descobrir seus segredos. O cara vai olhar, ver se tem arma, não encontra, mas diz assim, não tem, mas pode ter que tenha. E são muitos. Aí, o que é que eles fazem? Ficam apreensivos, né? Começam já a planejar chegar junto, né, da comunidade. Severino Tavares, que era um admirador do padre Cícero, né? Ele é detido pregando no interior e falando justamente da comunidade do Caldeirão. Tá? Ele é interrogado, torturado, humilhado, isso sob coação e muita peia, né? Muita chibata. Ele confessa tudo. Rapaz, lá não presta não. Lá tem... Ele confirma tudo aquilo, ou seja, mas sob tortura, ele confirma tudo aquilo que a galera já queria ouvir, né? Não via, mas queria ouvir. Ele pratica os rituais satânicos, ele tem muitas mulheres, ele tortura o sertanejo, né? Então, ele, sobre coação, ameaça, ele diz tudo isso, tá? E aí, ele leva uma mão de pé muito grande, né? O Severino. E o Severino, por ele ser do Rio Grande do Norte, nós tivemos, em 1935, a chamada Intentona Comunista, né? Em Natal, em Recife e no Rio de Janeiro. O que aconteceu? Por ele ser de Natal, a negada diz, não, ele é um agente de Moscou infiltrado, né? O negócio lá tá sério. Então, em 1936, é enviada uma expedição ao Cariri, com 150 praças. Avisado a tempo, o viagem foge para o mato. Né? O capitão Cordeiro Neto determina a saída da população do local em 5 dias. Depois determina a destruição das edificações. As pessoas saem da comunidade, mas ficam ali, próximas, né? Paradas, esperando alguma mudança, uma reviravolta. E aí, né, o próprio Cordeiro Neto, ele determina a destruição de todas as edificações, né, colocar tudo abaixo. A própria polícia pratica saques, incêndios, alguns bens são vendidos e o dinheiro foi depositado em juízo. E depois o próprio
Beato Zé Lourenço vai se beneficiar desse dinheiro aí, né? Mas de maneira legal. Liberto, o Severino Tavares, né, que apanhou sozinho para 10, ele deveria ir para o Rio Grande do Norte, terra dele. Porém, o que ele fez? Ele fez um arrodeio na polícia, foi bater lá no Cariri, né, se juntando de novo ao núcleo comunitário, né? E aqui ele, depois de levar uma mão de pé muito grande, o que ele fez, galera? Ele ficou indignado, ele tramou uma vingança contra as tropas do Estado. Pacifista, o Beato disse, não, irmão, vamos pregar paz, paz e amor, né, e tal. Só que o Severino Tavares, ele tramou uma emboscada contra a própria polícia, né? Um camponês foi avisar a polícia que os sertanejos estavam se reagrupando, que invadiam a comunidade do Caldeirão. E aí o Cordeiro Neto mandou uma volante até a comunidade. Mandou 18 policiais. Mandou o capitão José Bezerra, seus filhos, um que era soldado, outro era sargento. Lá eles caíram numa emboscada, né? Tanto o capitão José Bezerra, os seus 2 filhos, e outros soldados, né, foram emboscados e foram assassinados, assim como 3 camponeses. As autoridades condenaram a emboscada e o próprio chefe de polícia, o Cordeiro Neto, seguiu para o Cariri. Tá? As autoridades, né, condenaram todos aqueles acontecimentos. 10 aviões foram deslocados para o Cariri, sobrevoaram a serra, metralharam e bombardearam a comunidade. Começou o massacre, né, galera? Começou o massacre. E aí o que nós temos? Cerca de 200 soldados do Ceará atacam a comunidade. E os que sobrevivem e passaram para o Pernambuco, a polícia de lá já estava avisada também, né? E assim como no Ceará e em Pernambuco também o ódio contra os comunistas, né, era igual, né? Então, sobreviventes do Ceará, quando passaram por Pernambuco, eram também metralhados. Especula-se, né, que morreram entre 300 a 1.000 pessoas. É um crime, né, um genocídio, que não foi até hoje esclarecido, depois de tanto tempo. Enfim, messianismo, fanatismo, comunismo, igualdade, propriedade comum já não existe no sertão. Foram abatidos. José Lourenço, né, retornou à comunidade com alguns sobreviventes do massacre, mas logo depois o Salesiano, não, vai-te embora, pega o beco, pediram a terra dele de volta. Qual o dinheirinho que ele ganhou, você lembra? O dinheirinho que ele ganhou da justiça, né? Ele comprou um lote para ir lá em Pernambuco, em Exu, viveu por lá até 1946, né, quando faleceu. Depois ele foi sepultado na igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né, próximo de onde está o corpo do Padre Cícero. Aqui é o Caldeirão, né, a imagem, a área de influência do Cariri, ou seja, pegando ali os Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco. Então, as pessoas que estavam migrando para essa região aí eram pessoas que estavam sofrendo problema de falta de terra, agressividade dos coronéis, dos capangas, dos cangaceiros, né? Então, o próprio banditismo, pessoal, ele vai ganhar essa peculiaridade de ser uma atividade criminosa a serviço da autoridade, né? Inclusive, né, o próprio Lampião ele foi convocado pelo Floro Bartolomeu para combater a coluna Prestes, né? Chamado Batalhão Patriótico, né? Vamos lá juntar e tudo. Chamaram os cangaceiros, formaram tropas e tudo, né? Mas não foi preciso fazer esse conflito, até porque eles não se encontraram. Meu amigo, minha amiga, estudante, futuro policial militar, eu, professor Roberto, agradeço a vocês aqui a participação, a atenção. Encerro hoje a nossa segunda revisão, né? A primeira revisão já foi falada aqui, essa é a segunda. E torço pelo sucesso, a felicidade de vocês. Fico feliz se você me assistir. Eu só preciso, pessoal, do seu like, né? Você se inscrever no canal para fortalecer, porque estou trabalhando para vocês desde sempre, tá? E eu peço a vocês também que se vocês quiserem realmente alguma coisa em relação a esse concurso, estudem. Estudem, não vão na intuição, na sorte, não. Estudem. Senão fica mais difícil para vocês. Ok? Muito obrigado, bom dia, boa tarde a todos, galera.